A graça e paz, meu irmão. Meu nome é John Lennon, sou pastor aqui na Igreja Bíblica da Verdade no Curral Velho. E nesse momento eu quero convidar você a meditar junto comigo. O tema de nosso texto de hoje é autocondenação. Nossa leitura bíblica se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, do versos 1 ao 13. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Eu juro pelo Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, portanto agiu sem misericórdia. Você é o homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outros, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Veja bem, a leitura bíblica de hoje contém um grave alerta para todos nós. O texto mostra Davi, o homem segundo o coração de Deus, pronto para condenar alguém que, no julgamento dele, havia cometido uma grande injustiça. Porém, ele não percebeu que, ao condenar aquela pessoa, na verdade estava se autocondenando, pois a história contada pelo profeta Natã descrevia, ainda que de forma muito mais amena, os pecados do próprio Davi, que tinha cometido adulterando com Batseba e mandando Urias, o marido dela, e outros à morte, na tentativa de esconder o que ele tinha feito. Ele, Davi, havia cometido uma grande injustiça, mas ao mesmo tempo em que não percebia isso em sua própria vida, estava pronto para condenar algo semelhante nas atitudes de seu próximo. Ou seja, no outro, aquilo que Davi praticava era pecado, mas não nele. Será que nós também não caímos muitas vezes nesse mesmo erro? Será que não condenamos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos? Será que não consideramos as transgressões dos outros como pecados, mas em nós mesmos como sendo algo de menor gravidade? Como se fosse apenas uma fraqueza, uma pequena falha ou algo sem tanta importância? Parece que o perigo existe, sim, pois se isso aconteceu com um homem segundo o coração de Deus, é óbvio que também pode acontecer conosco. Ao ser confrontado, Davi felizmente reconheceu e confessou o que fizera e foi perdoado. 2 Samuel 12:13. Ainda que graves consequências de seus atos tenham se seguido à sua confissão. Fica o alerta para nós. É muito fácil perceber o erro dos outros, mas não é assim tão fácil reconhecer os próprios pecados. Jesus disse que é fácil reparar no cisco do olho do outro, mas dificilmente vemos a trave no nosso próprio olho.
Mateus 7,3. Precisamos estar atentos aos nossos pecados e prontos para confessá-los diante do Senhor. Quando confessarmos os nossos pecados, Deus promete nos perdoar.